Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse dia, mais esse estudo de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Então, esse canal é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas, e vocês são bem-vindos a esse estudo, participando aqui conosco. Hoje a gente vai estudar sobre o tema O Caminho da Vida. Então, vamos pedir a Luciana para poder fazer a leitura da página inicial. Depois o Sérgio vai fazer nossa oração para a gente estar começando com o estudo. Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte, existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Irmãos, aqueles que desejarem, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, nos dar de presente esses pequenos momentos, esses poucos momentos de paz, de harmonia e de ligação com o Mestre. Vamos dizer assim, então: Senhor Jesus, queremos vos agradecer, Senhor, profundamente, por mais esta noite de paz, de alegria, de estudo, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos que penetram em nossos corações e que fazem da gente pessoas um pouco melhor. Obrigado, Senhor Jesus, por existir casas como esta, que nesse exato momento estão divulgando a vossa palavra e acalmando tantos corações. Querido Mestre, que nesta hora, que neste exato momento em que estamos aqui reunidos, todos nós, todos que estão agora nesse momento, nesse canal, que sejamos parte desta bondade do Pai, que possamos nesse momento vibrar em amor, em harmonia, e que muitos irmãos nossos encarnados e muitos desencarnados possam receber esta harmonia, esta paz e esta alegria. Assim, Mestre, humildemente nós vos pedimos permissão para iniciarmos o estudo de hoje e, sobretudo, que é nosso Pai, que é Deus, dando graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar um tema do livro Obras Póstumas chamado O Caminho da Vida. A gente convida a todos para que possam, fazer a leitura posteriormente do livro, quem não teve a oportunidade de ler ainda.
né? Porque nesse livro, né, ele tem uma história que Kardec coloca, onde ele fala sobre uma pessoa que estava atravessando uma série de florestas, né? E ele vai ganhando experiência a cada floresta que ele atravessa. No começo ele apresenta mais dificuldades, passa por mais dores, depois ele ganha experiência, adquire habilidade, aí na próxima floresta ele passa mais rápido, e por aí vai até que ele atinge o cume de uma montanha. E Kardec, ele compara esse exemplo à reencarnação. Então a gente extraiu daí 4 tópicos para a gente estar conversando, que é a reencarnação, o esquecimento do passado, anjos guardiões e as penas e gozos futuros. Então, a gente vai começar a falar sobre a reencarnação. Então, Deus, ele nos impõe a reencarnação para que a gente possa, através das experiências na matéria, evoluirmos, progredirmos e atingirmos a perfeição relativa que está destinada à criatura. Quando a gente ainda... Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós saímos de Deus simples e ignorantes e voltamos para Deus depois das diversas experiências na matéria, espíritos perfeitos, que atingiu o grau de perfeição relativa que podemos alcançar. Mas para isso, a gente precisa de uma série de existências materiais, para que durante essas existências a gente vá aprendendo, a gente vá adquirindo habilidades. No começo, estagiamos lá como princípios inteligentes, onde a gente aprende a dominar o corpo, onde a gente aprende a adquirir habilidades na busca pela sobrevivência, na busca pela conservação. Então, a gente adquire, né, desenvolve a inteligência rudimentar, a gente adquire algumas experiências que vão ser importantes para quando atingirmos a era da razão, que é a era do espírito, onde nós estamos atualmente. Quando a gente atinge essa era da razão, a gente começa a ter que dominar as nossas paixões, né? Dominar os sentimentos, os instintos inferiores, né? Então, a gente tem que começar a deixar prevalecer a inteligência, desenvolver os sentimentos mais puros, desenvolver a noção do belo, da arte divina, né? Então, a gente começa, através dessas experiências, né, a ter esse desenvolvimento. E é importante a gente colocar isso, né, porque será que todos se desenvolvem na mesma velocidade? Será que a gente sai de Deus simples e ignorante e vamos alcançar essa perfeição no mesmo tempo, cada um de nós? E a gente sabe que não, né? A gente sabe que essa evolução ela vai depender do esforço que cada um faz, né? Cada um faz para poder estar buscando o bem, estar buscando a transformação moral, a renovação dos sentimentos, né? Então, esse tempo nas experiências da matéria, ele é tão rápido quanto maior era o nosso trabalho, quanto maior era o nosso esforço por nos desenvolvermos. E ele vai ser tão devagar quanto mais nos deixarmos envolver pelas ilusões, pelas paixões, né, pelos desejos, né, pessoais. E a gente também se pergunta, né, muito bem, mas e a questão da justiça, né? Onde está a justiça da reencarnação? Então, quando a gente olha do ponto de vista, né, de uma única existência, a gente se pergunta como pode Deus, né, sendo justo, sendo imparcial, criar tantas desigualdades, se a gente olhar do aspecto de uma única existência? Como pode uma criança nascer num lar abastado, num lar com uma família estruturada, tendo acesso a todos os recursos desde o início, enquanto outras vezes nasce num lar passando por dificuldades financeiras, dificuldades familiares, né, dificuldades de saúde? Então, como pode explicar a justiça de Deus do ponto de vista de uma única vida? Se pensarmos também na questão da vida futura, como vamos explicar a misericórdia de Deus se pensarmos na questão do inferno, das penas eternas? O que parece mais misericordioso? Um Deus Pai que permite que a gente repare os erros que cometemos, ou um Deus Pai que nos condena eternamente por uma falha que cometemos? Então, a reencarnação ela explica uma série de questões filosóficas que ajudam a gente a entender o porquê estamos aqui, qual é o objetivo da nossa vida, qual é a direção que devemos
colocar a nossa vontade, né, o nosso esforço. Lá no livro Ação e Reação, de André Luiz, Chico Xavier, o instrutor Druso, ele nos fala de 2 tipos de dores. Ele fala até de mais dores, mas 2 tipos que nos convém aqui ao nosso estudo, que é a dor evolução e a dor expiação. A dor evolução é aquela que vem de fora para dentro, é aquela que a gente não consegue evitar, é aquela que faz parte do contexto de estarmos encarnados. Então, por exemplo, é a dor das flagelos naturais, né? É a dor das dificuldades, né, que são inerentes a estarmos encarnados. Mas essas dificuldades, elas impulsionam o nosso progresso. Então, por exemplo, nós desenvolvemos remédios, desenvolvemos analgésicos para aliviar as dores as dores físicas que sentimos. Nós desenvolvemos, por exemplo, a tecnologia, a internet, que nos permite estar aqui agora, matando a saudade, conversando sobre esse tema. Nós desenvolvemos vacinas que nos previnem de dores maiores. Nós desenvolvemos instituições religiosas, instituições sociais que nos ajudam a aliviar as dores morais. Então, são as dores e evoluções. É, por exemplo, a dor do animal. A gente não pode pensar que um animal que esteja doente esteja passando por um processo de expiação, mas sim por um processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Então, a dor e evolução que o instrutor Druso coloca é uma dor que faz parte do nosso contexto evolutivo, do contexto de estarmos encarnados. E existe a dor e expiação. A dor e expiação é aquela que todos nós poderíamos evitar. É a dor que vem de dentro para fora. É a dor originada no ciúme, é a dor originada da inveja, do orgulho, das vaidades. São as dores que estavam em nossas mãos evitar, mas que por imprevidência nossa, né, por interesses nossos, a gente acaba seguindo por esse caminho. Aí nós precisamos reparar os erros oriundos dessas paixões. Então, toda vez que a gente se afasta de Deus, se afasta da nossa paternidade, a gente acaba gerando sofrimentos para nós mesmos que precisamos reparar para retomar esse caminho de evolução. Então, a gente está observando que a dor é um dos instrumentos de evolução, né? Seja a dor evolução ou a dor expiação. Elas nos tiram daquele patamar. Se a gente não tivesse essa dor, provavelmente a gente teria muita dificuldade de caminhar por conta própria, no estado evolutivo em que nos encontramos. Porém, um dia nós não vamos precisar mais da dor para evoluir, né? Porque quando a gente estiver atingindo uma determinada condição moral, espiritual, intelectual, a gente vai somente progredir através do esforço próprio, através do trabalho, porque a gente vai sintonizar o nosso esforço, a nossa vontade, com a vontade de Deus. Então, a gente já vai estar educado suficientemente para não precisar da dor para evoluir, para não precisar da dor para caminhar. Hoje, a gente ainda precisa dela, né? E é interessante, né, porque quanto mais trabalho, quanto mais suor no bem, menos necessidade de lágrimas nós temos. Chico Xavier tem uma frase atribuída a Chico Xavier que diz assim: toda vez que a justiça nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista de retorno. Então, a gente vê em vários livros que a gente lê de André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, por exemplo, que muitas vezes aquela dor, a expiação, aquela dificuldade que aquela pessoa iria passar, foi amenizada por conta do trabalho dela, no bem. Então, às vezes, a pessoa iria passar por uma dificuldade muito maior, mas como ela está trabalhando, está buscando se esforçar, está suando, né, está se esforçando no caminho do bem, ela talvez não precise mais daquela dor maior para poder evoluir, né? Então, é interessante porque está nas nossas mãos, inclusive, amenizar o nosso próprio sofrimento, através do esforço, né? E falando ainda da questão da reencarnação, agora do planejamento reencarnatório, a gente tem que pensar que a encarnação ela é uma benção, né? Às vezes a gente pode cair no erro de dizer: eu vou deixar para acertar isso na próxima vida. Eu não tenho mais condições agora de aprender isso, vou deixar para aprender isso na próxima existência. Só que a gente tem que levar em consideração que
a encarnação ela é uma grande bênção, uma grande oportunidade que temos de progredir. Nós estamos tendo a oportunidade agora de construir a nossa próxima encarnação, de fazer agora os trabalhos, os estudos, os esforços que vão amenizar sofrimentos de outras vidas que a gente venha a ter. E não é fácil reencarnar. Não é porque os espíritos estão lá desejando reencarnar que eles conseguem reencarnar com facilidade. Muitas vezes, para reencarnar, a gente precisa reunir um contexto, né, de familiar, de amigos, de local. Ou seja, depende de uma série de fatores para a gente poder estar reencarnado, né, na situação que a gente precisa estar atravessando. Então, não é porque eu quero reencarnar que eu vou reencarnar agora. Não. Né? Às vezes, leva anos para um espírito conseguir reencarnar. Então, é uma grande oportunidade de estarmos aqui. E se estamos aqui agora, mesmo com todas as dificuldades, é para que a gente faça o nosso melhor. Para que a gente já, a partir de agora, se planeje para uma existência cada vez melhor, nessa e nas outras vidas que a gente tenha. Porque a gente também planeja a nossa existência no plano espiritual. Né? Muitas vezes a gente escolhe os gêneros de provas em conjunto com os nossos mentores, quando a gente tem condição de escolher. Quando a gente não tem condição de escolher, amigos espirituais que nos amam, que nos desejam um bem, nos auxiliam nesse planejamento reencarnatório. E a gente traça todo um plano para poder reencarnar. Só que nós esquecemos, né, do que muitas vezes a gente escolhe. E aí eu vou entrar no tema do Sérgio, que é o esquecimento do passado. Vai lá, Sérgio. Então, muito interessante esse estudo, só que nós temos que lembrar, né, Luciano e Humberto, que esse já é o 6º livro, né? Nós já estudamos 5 livros e estamos no 6º. Então, nós que estamos coordenando esse estudozinho, coordenando não, facilitando, que na verdade nós não somos coordenadores, nós somos aprendizes. Nós estamos estudando desde lá do começo do Livro dos Espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Então, obras póstumas, praticamente da codificação, é o último livro, né, que nós estamos agora estudando, né? Depois, se nós passarmos de ano, nós vamos para as revistas espíritas, né? Se a gente conseguir passar de ano, a gente vai para a revista espírita. Mas, então, é interessante que o nosso irmão Humberto falou, ele deu um apanhado bacana aí, que ele deu uma resumida que eu não sabia, eu não entendi como é que ele ia conseguir fazer esse resumo da encarnação, né? Uma coisa que é estudada há milhares de anos, né? Porque isso não é um privilégio da doutrina espírita, já vem sendo estudada há milhares de anos, né? Já se fala da reencarnação muito tempo atrás, né? E então sobrou para a gente aqui o esquecimento do passado. E é interessante que a gente está na casa espírita há muito tempo e até hoje muitas pessoas ainda perguntam. Essa é a grande pergunta, né? Por que esquecer? Por quê? Por que esquecer as outras encarnações, né? Aí é porque realmente a gente não estuda direito, pula alguns livros, né? Que, na verdade, a gente tem que estudar, porque o estudo faz com que a gente comece a perceber essas nuances, né? Que são colocadas dentro da doutrina espírita. E dizendo que, mesmo que a gente... Eu tenho pessoas que frequentaram a casa espírita por muitos anos e não concordavam com a reencarnação. Mas o bacana do espiritismo é isso. Você não precisa concordar. Ninguém vai te expulsar da casa espírita porque você não concorda porque exista ou não exista a reencarnação. A doutrina te abraça, te acolhe. Mas a gente estudando, né? Vindo estudando os livros, depois repete de novo os livros, aí a gente vai começando a compreender isso. Então, essa grande pergunta, por que o esquecimento? E, claro, se Deus coloca com que a gente esqueça as outras encarnações nessa encarnação atual, é porque ele conhece a gente, né? Ele sabe o estrago que faria isso em nós, né? Então, eu fui buscar lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. Lá no item 11, que ele diz assim, em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo
a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar o nosso orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitavelmente perturbação nas relações sociais. E Humberto falou aí, né, que em momentos nós passamos pelas provas. Na verdade, nós passamos por provas. E, às vezes, a gente desconhece que a prova da riqueza, ela é uma prova. E a prova da miséria é outra prova. Então, imagine nós passando pela prova da riqueza ou da miséria e nós lembrarmos de vidas passadas que nós fomos um nobre, um abastardo, e hoje nós estamos sendo submetidos a humilhações, muitas das vezes, né? Que, infelizmente, no nosso mundo, às vezes as pessoas menos abastardas, que vivem na miséria, às vezes sofrem humilhações. Como seria isso para a gente? Isso não provocaria um estrago muito grande? Né? Ou então, se nós soubéssemos que nós tivéssemos a vida de miséria e hoje nós temos uma condição melhor, será que nós teríamos equilíbrio para contornar toda essa situação? Então, Deus é sábio, né? Mas aqui, como diz os Espíritos, ler do engano acharmos que nós não estamos utilizando todos os nossos conhecimentos do passado. Nós estamos utilizando exatamente nesse momento todos os conhecimentos. Eu digo o seguinte, que eu já passei pelo Espiritismo, porque quando eu leio alguma coisa no Espiritismo, eu já vi isso. Então eu estou sendo repetente. Estão me dando mais uma oportunidade, porque eu tenho certeza que eu já li isso. Eu já li isso, eu já passei por isso, eu já vi. Desde novo eu tive essa sensação. Aí agora a gente entende por que eu já entendi isso. Eu já passei por isso e com certeza não passei bem, né? Então me deram mais uma chance. Espero poder passar melhor essa fase, né? Então, nós passamos por provações, por diversas provações, e tudo isso fica entrelaçado em nosso perispírito, né? em nosso ser. Toda a experiência ela é guardada. Então, muitas das vezes, a gente se pergunta, poxa, eu queria muito saber o que eu fiz, o que eu fiz no passado. Eu queria saber, eu queria entender isso. E tem uma resposta simples nisso. Basta a gente parar hoje e procurar entender quais são as nossas dificuldades. O que nós estamos passando hoje? Quais são as nossas necessidades? O que mais nos aborrece? Quais são as provações que nós passamos e que a gente é mais testado, né? A gente faz aquilo ali e está sempre voltando naquele mesmo teste. Por que será? Né? Aí é só a gente entender. Hoje nós estamos colhendo exatamente, como diz o nosso irmão Humberto, o que nós plantamos no passado. Nada mais diferente disso. E ele ainda nos diz o seguinte, que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas quem odiaria, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Então, imaginemos nós que somos pais, né? A gente pega aquela criancinha pequenininha no colo, acalenta, passa noites em claro, tem um amor, desenvolve um amor paternal, maternal,
os bons espíritos dizem que o amor maternal, eu vou dar uma puxada de saco aí, tá, Luciano? Que o amor maternal, ele é comparado com um amor divino, com um verdadeiro amor, porque é um amor sem interesse. É um amor que a mãe dá a vida ao seu filho. O pai também, tá, Humberto? Não fica triste, não. Mas, então, imagine se você está com aquele neném no colo e souber que você foi algoz daquela criança, ou vice-versa, se aquela criança foi seu algoz, será que você ia desenvolver esse mesmo amor? Quase certo que não, né? Pela nossa condição ainda espiritual. Então, é muito sábio isso. E veja bem que ele sempre fala de coisas boas. Ele não diz aqui, eu vou colocar aquela pessoa que foi seu algoz para você ser algoz daquela pessoa. Não. Você ser a mãe, seu pai. Né? Aquela mãe que foi ultrajada, agora vem... Aquela filha que foi ultrajada, agora vem como mãe daquele que ultrajou, para desenvolver o amor, quebrar esse elo de ódio, de vingança. Quantos desentendimentos foram desfeitos pela reencarnação? Quantos? Milhares. Irmãos nossos que cometeram tantos crimes e vêm num corpinho deficiente, do qual ele não pode ainda desenvolver, né, a maldade, e ali desperta nos pais o amor, das pessoas o amor, e aquele amor vai quebrantando aquele ódio, aquela maldade, e vai substituindo por coisas boas. Olha aí o poder da reencarnação. Nós estamos dando um exemplo, isso não quer dizer que seja assim e para todas as pessoas, né? Então, para nós melhorarmos, outorgou Deus precisamente o de que necessitamos, e nos basta a voz da consciência, as tendências íntimas, instintivas. Então, se você quer entender o que você tem de bagagem, busca na nossa consciência. A consciência te diz: será que eu estou fazendo certo? Isso é certo? A consciência vai lhe dizer. Mas muitas das vezes a consciência nos diz ao contrário, mas nós fazemos. Mas nem tudo está perdido. O Espiritismo veio tirar esse véu. Por isso a importância do estudo é a fé raciocinada. É entender o porquê. O porquê, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. Por que esse filho me traz tantas decepções? Por que esse irmão, esse meu irmão no trabalho, esse meu chefe me cobra tanto, me persegue? Se nós formos buscar, se pudéssemos buscar, hoje nós já entendemos que muitas das vezes nós é que perseguimos. Olha o momento de aquebrantar essas coisas. É um momento maravilhoso que devemos aproveitar. Então, a doutrina espírita, ela traz esse entendimento. E quanto mais, como disse o nosso irmão Humberto falou, quanto mais nós evoluirmos, quanto mais nós alcançamos a evolução, mais nós vamos relembrar de vidas passadas, porque nós temos condições de trabalhar tudo isso. Estamos mais puros, menos odiosos, menos vaidosos, menos orgulhosos. E, como nós já falamos aqui também, nós já estudamos, no momento em que nós nos adormecemos, que ao desligarmos de nossos corpos momentaneamente, muitas das vezes nós se damos de encontro ao nosso passado. E nos faz lembrar, por que isso?
para que a gente possa reavaliar o que nós estamos fazendo no exato momento. Exato, esse momento de agora é o momento mais importante de mudarmos tudo isso. Então vamos aproveitar essa encarnação. Vamos aproveitar esse momento que Deus nos dá. Tem uma fila enorme de irmãos querendo reencarnar. E nós estamos aqui. Que sejamos nós vitoriosos. E a vitória não é sair daqui puro, limpinho, perfeito. É sairmos já com o desejo de fazer o bem. Como é que você reconhece o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é resumido pelo esforço que a gente faz para nos melhorar. Fala aí, meu irmão Humberto. Sérgio, assim, é uma questão interessante, né? Porque, assim, se a gente esquece, a gente não teria dificuldade de progredir. Não seria melhor a gente lembrar das nossas existências passadas, daquilo que a gente fez de errado, para não repetir esses erros? Né? É uma pergunta. Né? E a gente sabe que não, na verdade, por tudo isso que você já colocou, né? A gente teria, na verdade, mais dificuldade de progredir. E para a gente saber aquilo que a gente errou nas vidas passadas, basta a gente se observar. Isso aí. Né? Se a gente olhar as nossas más tendências, olhar as nossas boas tendências também, né? Aquilo que a gente tem de virtudes, aquelas dificuldades que a gente tem, a gente vai saber exatamente se posicionar naquilo que a gente precisa fazer para se melhorar. Perfeito, né? Eu vou falar uma coisa aqui que Divaldo deixou para Divaldo e a Joana de Anjos falou sobre essa questão de renascer. Dá tempo rapidinho? Vamos lá. O transitório esquecimento do passado facilita os recomeços, ensejando mais amplas possibilidades ao entendimento e à cordialidade. Lembra-se o espírito dos motivos da antipatia ou do amor. Vincula-se apenas aos seus simpáticos, afastando-se daqueles por quem se sentiu prejudicado, complicando indefinidamente a libertação das causas inferiores do fracasso. É aquilo que você falou, Humberto. Se a gente lembra, né, do passado, que eu e você já fomos inimigos, e aí a gente se afasta, hoje a gente não estaria fazendo um estudo junto. Então é isso que você falou. Assim o filho rebelde retorna à condição de pai. A esposa ultrajada volve como mãe abnegada. O criminoso, que Jesus disse, amai os criminosos. O criminoso, odiento, reinicia ao lado da vítima antiga. O infrator da existência física autocida reencarna com as limitações que ocasionou mediante o atentado perpetrado contra a organização somática. A celebração mal aplicada redunda em idiota irreversível, e a impiedade do ultrajante, o absurdo de qualquer natureza, constrói o suplício da miséria, física ou moral, como medida educadora que necessita o defraudador. Então, nós temos que acolher esses irmãos, amar. Né? Quantos de nós recebemos em nossos lares irmãozinhos com dificuldades extremas, para que a gente possa amar. E é interessante que a gente observa que esses irmãos, não sei se vocês também observam isso, que tem esses irmãozinhos comprometidos, como eles amam aquelas criaturas. Eles dão a vida por aquelas criaturas. Olha o amor sendo vencedor. Seja qual for a situação em que se encontraste, agradeça a Deus. A atual conjuntura expiatória ou provacional, utilizando-se do tempo com sabedoria e discernimento. Sabedoria, discernimento, usar o tempo de modo a construires o futuro desde que o presente se te afigure afligente ou doloroso. O que hoje possuis vem de ontem. O que hoje nós possuímos vem de ontem, podendo edificar para o amanhã, através do uso que faça das faculdades do seu alcance.
Qualquer corpo, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por enfermidades ultrizes e rigorosas, constitui concessão superior que a todos cabe zelar e cultivar, desdobrando recursos e entesourando aquisições, mediante os quais poderá planar logo mais nas regiões felizes, livre dos retornos dolorosos e recomeços difíceis. Então, hoje, nós temos o corpo que merecemos, temos a família que merecemos, os amigos que merecemos, o trabalho que merecemos. Então, fazemos por onde merecer essa dádiva. Obrigado, irmão. Vamos passar a palavra aí para a Luciana, né, Luciana? Luciana, deixa eu só dar boa noite aqui para o pessoal que está aqui, né, com a gente. Então, Claro. O José Costa, o Edson Costa, a Silvia Andrade, a Solange Guimarães, a Glória Costa, a Sofia Ferreira, Selma Trigo, o Alex também está com a gente, a Ludmila, estamos te esperando, hein, Ludmila? A Sônia. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos dar continuidade ao nosso estudo com a Luciana. Boa noite a todos. Vou aproveitar o gancho do Sérgio, né, quando ele fala de Joana e de Divaldo. A gente tem, né, na história do Divaldo, do médio Divaldo Pereira Franco, uma situação, né, em que a gente pode verificar a questão do esquecimento, a importância do esquecimento do passado, né, que é quando ele tem aquele irmão, né, que o persegue, né, que o coloca em situações difíceis, que o coloca em armadilhas, né, para testá-lo, para testar a convicção de Divaldo, para testar a fé de Divaldo, e Divaldo não consegue entender por que muitas vezes aquele irmão aparece no caminho dele, querendo provocá-lo, querendo, né, instigá-lo, e em um certo momento da vida de Divaldo, né, como na Mansão do Caminho ele recebia muitas crianças, é deixada uma criança na porta, né, dessa casa, né, e aí ele fala para os amigos, né, para os irmãos, que vai ficar com aquela criança. E naquele momento, né, Joana até fala que aquela criança é diferente, ele acolhe, né, mas não entende muito, né, e depois ele vai verificar que é a mãe desse irmão que o perseguia. E aí, nesse momento, é um momento muito, né, bonito, que tem até no filme, né, O Mensageiro da Paz, que conta a história do médio Divaldo, e que esse espírito, né, que o perseguia, faz as pazes, né, com ele, porque ele percebe que ele acolheu Divaldo, que até então era um adversário seu, ele percebe que ele acolheu um ser, um ente que ele amava muito e que era sua mãe reencarnada ali. Então, vejam o quanto é importante, né, a gente ter esse véu do esquecimento, né, porque se soubéssemos muitas das coisas que a gente fez, talvez as nossas atitudes no presente seriam muito diferentes, né? Então, o esquecimento do passado ali foi interessante porque Divaldo teve a oportunidade de se redimir, né, através do amor, através do acolhimento, e com isso esse irmão, né, que o perseguia, poder perdoá-lo, né, por um mal que tinha feito a ele há 400 anos atrás, né, em outra encarnação. Então, a importância da gente poder ter esse esquecimento do passado, né, é muito bonito, né, essa cena, né, essa parte da história do Divaldo, mas vamos seguir aqui, né, então a gente vai falar aqui do tópico sobre o anjo guardião. O Humberto falou no início do nosso estudo que esse capítulo de hoje, o Caminho da Vida, ele vem falar, Kardec vem colocar para a gente uma estrada, né, repleta de desafios, repleta de florestas, para poder simbolizar a nossa trajetória reencarnatória.
né? E aí ele vem contar a história de um viajante que segue por uma estrada, né? E a gente pode fazer uma analogia colocando esse viajante como nós, cada um de nós, né? E essa estrada, né, seria o nosso processo reencarnatório. Então, nessa estrada, esse viajante, ele vai encontrar desafios, ele vai encontrar medos, cansaço, feridas, desânimo, vicissitudes, enfim, ele vai encontrar várias dificuldades, vai ter vários sentimentos que o façam pensar em desistir, né? Então, nada muito diferente do que no nosso dia a dia, do que na nossa vida, seja no nosso seio familiar, seja no nosso seio do trabalho, seja na sociedade em que vivemos. Então, em todo momento, a gente tem medo, a gente enfrenta, né, o medo, a gente enfrenta o cansaço, o desânimo, mas como Deus é soberanamente justo e bom, muito bom, né, diga-se de passagem, ele coloca, às vezes, na nossa vida um bondoso lenhador, né? Que é como conta, né? Kardec narra a história da árvore, né? Que esse viajante, no meio do caminho, ele encontra um bom, né, lenhador. E um bondoso lenhador faz o quê? O orienta no caminho certo. Ele diz qual caminho esse viajante deve seguir com segurança, né? Ele dá um norte. Quando esse viajante se demonstra cansado, né, ele vai lá, Deus coloca um bom lenhador, um bondoso lenhador nesse caminho. E aí a gente pode pensar, será que na nossa vida existe esse bondoso lenhador que de vez em quando aparece na nossa vida e nos coloca no bom caminho? E aí a gente pode ter a plena convicção que sim, né? E Kardec, no Livro dos Espíritos, faz uma pergunta aos espíritos assim: o que se deve entender por anjo guardião ou anjo da guarda? E aí os espíritos respondem: o espírito protetor, pertencente a uma escala, uma ordem elevada, né? E aí a gente se pergunta, será que cada um de nós tem esse anjo guardião? Será que cada um de nós tem esse bondoso lenhador que está ali, né, nos orientando, nos indicando, nos intuindo ao bem, ao caminho bom? Sim, todos nós temos, né? E aí, Kardec continua no Livro dos Espíritos. Qual a missão do espírito protetor? E aí os espíritos colocam para Kardec: a de um pai com relação ao filho, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, o que a gente entende é que todos nós temos aquele amigo espiritual, aquele protetor espiritual que está sempre tentando nos mostrar, tentando nos intuir com bom ânimo, né, qual o caminho melhor que nós devemos seguir, né? Então, às vezes, nos momentos difíceis, Santo Agostinho também coloca, né, junto com São Luís, nesse tópico sobre anjo guardião, que às vezes a gente se esquece, a gente às vezes nem lembra que tem esse anjo guardião, esse protetor espiritual, e às vezes nos momentos de aflição, de dor, de desânimo, de cansaço, a gente não faz uma prece a eles, a gente não roga um auxílio deles, né? Mas eles estão ali, né? Porque eles são de uma escala superior, né? Então, eles não se sentem ofendidos porque nós, às vezes, não os damos ouvido, eles não se sentem melindrados porque a gente esquece deles, porque eles estão numa escala superior, né? E eles estão, sim, ao nosso lado, né? Nos intuindo, nos auxiliando, como a gente pode ver também na história, né, de Divaldo. A gente tem ali Joana de Ângeles, né? Muitas das vezes, Divaldo, cansado, né, porque encontrava dificuldades, era jovem, queria viver a juventude, e a sua missão ali de ser médium, né, o invocava a se resguardar de muitas coisas, né, mundanas, e aí, muitas vezes, Joana vinha consolar Divaldo, né, vinha dar aquela palavra amiga,
vinha dar um bom ânimo, né? Vinha dizer para ele a importância da missão que ele tinha aqui na Terra, né? Então, muitas das vezes, Divaldo, apesar, né, de estar chateado, ele seguia, né, os conselhos de Joana, né? Ele conseguia, apesar, né, das dificuldades que ele enfrentava no seu íntimo, ele conseguia seguir adiante, né? Porque ele tinha ali uma pessoa que estava querendo o seu bem, né? Querendo o seu progresso. E aí, Kardec continua perguntando no Livro dos Espíritos, na questão 495, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? E aí os espíritos respondem, afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então, o homem quem tapa os ouvidos, o protetor volta desde que este o chame. Então, muitas das vezes, nós é que somos os responsáveis por afastarmos, né, aquele anjo guardião, né, aquele bondoso lenhador do nosso caminho, quando a gente não dá ouvidos, né, a gente não está ali naquela mesma vibração, naquela mesma sintonia, quando a gente prefere se submeter às influências inferiores, né? E aí, muitas das vezes, a gente o quê? Cai no erro, cai no desânimo, cai no cansaço, né? Quando, na verdade, a gente poderia dar ouvidos a uma palavra amiga, de bom ânimo, e seguir mais resistentes no caminho, mais perseverantes, né? Então, é bom que a gente entenda isso, né? Que a doutrina espírita deixa bem claro isso para a gente. Todos nós temos o nosso amigo espiritual, assim como Chico tinha Emmanuel, que era o seu orientador espiritual, seu mentor espiritual, assim como Divaldo, com a Joana de Ângeles, todos nós, né, temos o nosso amigo, o nosso protetor espiritual. Mas é importante que a gente saiba ter ouvidos de ouvir, né? Que a gente saiba sentir essa intuição, essa boa vibração, que a gente possa sentir a presença deles nas nossas vidas, né? Nos direcionando, nos ajudando, nos auxiliando. E a última questão que eu separei também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então, os espíritos vêm mostrar para a gente que aqui na Terra, a gente ainda vai precisar, sim, desse anjo guardião, desse protetor espiritual, né, para poder nos sempre estar ali puxando a nossa orelha, nos colocando no caminho, nos auxiliando, fazendo como esse bom lenhador que colocou o viajante, né, quando ele estava já cansado, quando ele estava já, né, machucado, que direcionou ele no caminho certo, né? Então, todos nós temos, basta que a gente tenha essa convicção, que a gente acredite, que a gente tenha fé. Quando a gente estiver nos momentos desses, em que esse viajante vivenciou, né, de cansaço, de vontade de desistir, que a gente se coloque, né, numa situação de orar por esse irmão, por esse espírito protetor, para que ele possa nos auxiliar, pedir uma orientação, que com certeza ele vai nos dar, ele vai nos trazer esse afago, essa paz que a gente precisa. Porque, como eu falei no início, Deus é justamente, Deus, né, é soberanamente justo e bom, mas ele é muito bom. Ele não ia deixar o seu filho abandonado, ele não ia dizer assim, você vai ter um anjo guardião, você não vai ter, não, todos nós temos. É importante que a gente saiba, né, estar próximo deles, né, que a gente possa cultivar essa relação,
né? E lembrar, né, que nesse processo nosso de reencarnação, nem tudo é expiação, né? Deus coloca nas nossas vidas muitas provas para ver se realmente nós já estamos capacitados, se nós realmente já passamos por aquele desafio com vitória, né? Então, às vezes eu estou passando por aquele momento difícil, atravessando uma floresta cheia de espinhos, cheia de pedras, mas não é porque eu tenho que passar porque é uma expiação, não, às vezes Deus coloca no nosso caminho para ver até onde vai a nossa fé, até onde vai a nossa convicção. Então, isso é importante a gente ter dentro da gente, né? Que seja expiação, que seja, mas vamos enfrentar com resignação, com fé, com coragem, porque nós fomos criados para sermos felizes, né? Nós fomos criados para sermos luz, e nós seremos, talvez hoje não, talvez amanhã não, mas um dia seremos. Vou passar agora para o Sérgio. O Sérgio, também que só um segundo, queria dar boa noite também para a dona Ariovalda e para a dona Kátia, lá de Salvador, que também estão nos acompanhando, tá bom? E, por sinal, a dona Ariovalda é minha mãe e a Kátia é minha irmã. A dona Ariovalda é uma grande trabalhadora da Casa Espírita, do Luz e Verdade. Agora está em Salvador, mas ela trabalhou muitos anos lá e foi ela responsável de me levar para a Casa Espírita. Então, eu sou muito grato à minha mãe, porque realmente essa doutrina não tem como não ficar apaixonado, não tem como não, a gente não é porque a gente não tem essa pretensão de dizer que hoje nós estamos muito melhores, mas alguma coisa foi melhorada em nós, graças à doutrina espírita, graças a Jesus, né? Então, interessante que a nossa irmã falou sobre a florestazinha. Vamos pegar o exemplo da floresta. Nós estamos falando de penas e gozos futuros. Então, nós estamos caminhando nessa floresta e nós temos um caminho, um mapa a seguir, né? Porque quando nós somos criados por Deus, nós temos em nosso DNA o caminho da perfeição. Todos nós vamos chegar à perfeição. Nossa irmã falou aí. E é verdade. Todos chegaremos à perfeição. É a única lei que ela é absoluta e que a gente não tem como fugir. As outras leis a gente pode usar o livre-arbítrio e burlar, né? Depois nós vamos, através das penas e gozos, aí nós vamos ver as consequências disso. Mas a lei de progresso é a única que a gente não tem para onde fugir. A gente tem a fatalidade de ser feliz, de ser perfeito. Então, caminhando nessa floresta, nós recebemos um caminho a seguir, com vários obstáculos. E que no final nós vamos encontrar uma lagoa tão bonita, uma cachoeira, uma sombra, água fresca, frutas boas para comer. Mas nós somos curiosos, vamos atravessar caminhos diferentes, vamos encontrar espinhos, vários espinhos, como nossa irmã falou, né? Esses espinhos vão nos machucar, mas vai nos lembrar do caminho que nós deixamos de seguir. E aí voltaremos para o caminho certo. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 965, ele pergunta se nas penas e gozos futuros tem alguma coisa de material. Então os Espíritos respondem categoricamente, não. Nada há de material em penas e gozos futuros. É tudo espiritual. Material fica aqui. Então nós levamos o que nós fizemos, o que nós fizemos de bom, ou o que nós deixamos de fazer de bom. E aí nós vamos vamos colher tudo isso que nós estamos fazendo agora. E aí nós vamos ser penalizados? Sim. Mas alguém vai nos penalizar? Deus barbudo vai chegar, vai apontar o dedo para você? Aonde está essa penalização? Na consciência. É aí que nós vamos construir os nossos infernos. Vamos construir os nossos sofrimentos. Porque quando nós estamos fora do corpo, o nosso espírito, nós como e fora do corpo como espírito, porque nós somos espíritos,
mas fora do corpo, as sensações, elas se dilatam. Elas ficam mais sutis. Então nós percebemos o mal que fizemos com muito mais nitidez. E sentimos muito mais o mal que fizemos. Ou ao contrário, todo o bem que fizemos, vamos sentir também com mais profundidade. Vamos perceber que às vezes aquele bem que fizemos, que achamos que não foi nada, que foi uma simples coisa, tem uma repercussão fantástica no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual é a verdadeira vida. Lá as coisas se mostram como são. E no corpo material, as coisas são limitadas. Os sentimentos são limitados. Tanto de amor, como de inveja, de maldade, de sentimentos ruins. Cair as penas e gozos. Porque nós estudamos muito isso lá no Céu e Inferno, né? Que o céu, aquele céu que nós vislumbramos, que nós vamos escutar a harpinha, né? Ficar lá eu, Humberto e a Ludmila e a Luciana sentada lá escutando a harpinha, comendo frutinha, e não é esse o céu. Esse céu não existe. Ué, então não existe um céu? Existe o céu aqui. Aqui está o céu, aqui está o inferno. O céu, para nós, é trabalhar no bem, é ajudar o próximo, é desenvolver, estudar. A gente não para nem um minuto. A gente continua lá trabalhando. Se Deus quiser, nessa missão de ajudar o próximo. E aí ele ainda pergunta por que nós homens, porque os homens fazem ideias tão grosseiras e absurdas das penas e gozos. Porque nós fazemos cenas fantásticas de infernos, do demônio espetando a gente, jogando a gente no fogo. Ou então aquele céu gostoso, harpinha, né? A gente faz essas ideias. Eles explicam porque a nossa pouca evolução, nosso pouco entendimento. Porque nós não entendemos que o céu para nós é nos aperfeiçoarmos, ficarmos cada vez melhor e fazer o bem ao próximo. Mas, na pergunta 967, essa eu não vou comentar, eu só vou ler. Ele pergunta assim: em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Olha a resposta, meus irmãos. Depois peguem essa pergunta. Depois que eu li essa pergunta, eu li mais umas 10 vezes. Porque a gente esquece. Olha a pergunta. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecer todas as coisas. Não ter ódio, nem ciúme, não ter inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Os sofrimentos não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Allan Kardec comentou que se nós conhecêssemos como é um mundo de regeneração, não é um mundo perfeito, a gente não queria sair de lá de jeito nenhum. Um mundo de regeneração, onde só reencarnarão espíritos afins do bem, não são espíritos puros. A gente acharia que ali era o paraíso. Imagine esses mundos puros. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles. A ela aspiram à felicidade. Mas isso é para eles motivo de emulação, de estímulo
e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalhem com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sente-se feliz em não ter que sofrer o que sofrem os maus. E aqui na Terra, podemos ser felizes? Podemos? Podemos ser felizes. Mas essa felicidade nossa, ela é relativa. Podemos ter tudo de bom entre nós. Podemos estar tudo bem. Nossa vida, nós temos uma vida financeira tranquila, uma família tranquila, saúde. Aí é a felicidade relativa. Estarmos trabalhando numa casa espírita, onde nós podemos doar um pouquinho do nosso tempo a amenizar as dores no passe, numa prece, numa palestra, num estudo como esse, que nós sabemos que nós não estamos falando sozinhos, que, na verdade, o que sai daqui vem desses mentores maravilhosos, que nós somos apenas instrumentos. Nós não somos palestrantes, não somos coordenadores, nós somos instrumentos. Quando damos o passe, nós somos instrumento. Quando dirigimos uma casa espírita, nós somos instrumento. Então, para que vaidade? Nós devemos ser um instrumento melhor. Eu tinha mais coisa para falar, mas o Humberto já está me olhando de cara feia. No final, eu vou falar o seguinte. É brincadeira, Humberto? Vou falar uma pequena passagemzinha de Emmanuel. Emmanuel é um espírito protetor, que a nossa irmã falou, do Chico, né? Com certeza ainda continua protegendo, né? Porque o espírito protetor, como nossa irmã falou, eles começam a cuidar da gente antes da nossa encarnação, durante a nossa encarnação e depois da nossa encarnação. Ele continua conosco. Então, Emmanuel está com o Chico. Então, Emmanuel diz o seguinte: se sofreres, não desesperes. Olha a própria retaguarda. Notarás por ti mesmo que sofrem muito mais. Pensa na provação do anceniano a sós, daquele irmão que está debaixo da ponte, com frio, fome, a sós. Pense naquele irmão. Na dor da mãe que implora o agasalho de um teto. Hoje mesmo nós recebemos um aviso, uma mãe com seus filhinhos, que a sua casa foi incendiada e que precisa reconstruir o seu teto. Pense nessas pessoas. Do cego que tateia com saudade da luz, enxuga o pranto alheio e vê que és feliz. Enxuga o pranto. Irmãos, nós fazemos um trabalho na Casa Espírita de levar alimentos, roupas e uma palavra para os irmãos de rua. Esse trabalho é feito pela mocidade, uma vez por mês. E numa dessas vezes, eu vou contar 2 casos rapidinho, nós fomos ao encontro desses irmãos. E ao chegarmos lá, perguntamos ao irmão: você quer uma comidinha? Você quer uma roupinha? O que você quer? Ele me disse o seguinte: irmão, para me ser feliz nesse momento, eu preciso apenas de um par de meias. Meus pés estão gelados. E nós tínhamos o par de meia. E foi doado por alguém. A felicidade desse irmão era um par de meias. E nós estávamos ali e demos um par de meias para ele. Nós fomos guiados até esse irmão. E numa outra vez, outras vezes, muitas das vezes, irmão, o que você quer nesse momento? Materialmente falando. Irmão, eu só quero um abraço. Então, vamos abraçar mais, dar as mãos e sermos instrumento do Mestre Jesus nessa grande seara do bem. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Graças a Deus. Graças a Deus, Sérgio. A gente vai continuar esses estudos, né, na próxima semana. A gente vai ainda ter mais tempo para falar. Só vou colocar mais um comentário aqui, ó.
que queiramos ou não, o processo é de progresso, seja pelo amor ou pela dor, né? Então, são os caminhos que a gente tem, né? Seja através da dor ou do trabalho, do amor, a gente vai alcançar a perfeição, né? Então, Nós temos que convidar essa nossa irmã para ajudar a gente no estudo aqui, que ela é né? muito bacana, ela traz muitas reflexões boas. Vamos convidar. Vamos convidar. Tá, então vou fazer aqui a oração para a gente estar encerrando, e semana que vem a gente dá continuidade a esse tema e ao próximo estudo. Vamos então elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, nosso Pai e Criador, a Jesus, pela oportunidade que temos de estudar e que esse estudo ampliar a nossa visão, a nossa percepção, dando-nos um sentido maior para as nossas vidas. Que o Senhor possa amparar, Senhor, a cada coração aflito, sobrecarregado, que esteja passando por dificuldades nesse momento, aliviando as dores e renovando a esperança, o bom ânimo, a paz. Que nós também, Senhor, possamos nos esforçar para estar contigo, através do trabalho e do esforço que fazemos por nos melhorar. Que a paz esteja em cada lar, em cada coração, que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos e até a próxima segunda.